Eita, paz e graça, irmãos. Hoje vamos falar, no sábado de Páscoa de 2026. Vamos falar a respeito de um debate, um pouco entusiasmante, entre o pastor Paulo César, Cavalcante e um ouvinte que faz algumas perguntas, e o irmão César, conhecido também como pastor, César Cavalcante, que tenta responder algumas perguntas, e aí a gente vai observar os erros, do entendimento do pastor e das suas respostas. Vamos lá. Jesus sendo Deus e sendo homem, ele tem duas essências. Se ele fazendo parte da Trindade, então a Trindade não seria politeísmo e não monoteísmo? Então vamos lá. Bom, antes que ele responda, eu vou fazer essa observação, porque ele deixou passar, e daí aí foi que começou o erro, e ele ficou sem uma argumentação. Primeiramente, Deus não tem duas essências. Jesus não tem duas essências, porque Deus, ele não é algo feito, algo produzido para que seja essência. Ele não tem uma formação, não foi formado de alguma coisa. Então, ele não tem essência. Essência é homem, Deus, ele é Deus. Não? Mas Jesus, ele se tornou essência. Tem duas diferenças entre você ser essência e você se tornar essência, Então, Jesus, ele tem uma essência apenas, a humana. O fato dele ser Deus não quer dizer que ele se tornou Deus. Ele já era Deus, Isso responde também a pergunta que ele faz a respeito do monoteísmo, e politeísmo. Então, vamos dar aqui esperar a resposta dele para dar continuidade. A Trindade não seria politeísmo e não monoteísmo? Então vamos lá. Você crê na Trindade? Verdadeiramente não. Por causa desse ato que ele, tendo duas essências e fazendo parte da Trindade, não seria monoteísmo, mas seria politeísmo. Você então, está com a Bíblia aí? Deus tem sangue. Nós somos comprados com sangue de Deus. Aí eu tô falando pra você, o que você faz com esse texto? Você fala, não, esse texto tem que estar errado. Ele tem que estar errado porque essa é a saída. Porque ou a pessoa muda a Bíblia para seguir suas doutrinas, ou ela se dobra diante da Bíblia. Então, entre a Trindade não existe hierarquia. Eu vou voltar aqui porque ele falou uma outra coisa que é completamente errada. Deus não tem que ter sangue, Mas vamos voltar para ouvir novamente o que ele falou a respeito disso. Vamos lá, voltando no vídeo. Jesus sendo Deus e sendo homem, ele tem duas essências. Se ele fazendo parte da Trindade, então a Trindade não seria politeísmo e não monoteísmo? Então vamos lá, você crê na Trindade? Verdadeiramente. Bom, monoteísmo, politeísmo quer dizer o quê? Que monoteísmo é um Deus único. Politeísmo é porque não existe um só Deus. Como é a Trindade, então teria 3 deuses e não apenas um. Essa parte daí, eu não sei se eu já fiz um vídeo explicando a respeito, mas para deixar mais ou menos assim um exemplo, daquilo que eu escrevi já há algum tempo, falando a respeito dessa saída, de Jesus, do próprio Deus, para que encarnasse como homem. Então, como é que Deus é monoteísta?
Então vamos dar um exemplo assim. Nós, seres humanos, vamos dizer que todo homem ele nasce do homem. Tá? Quando eu falo homem, eu generalizo também a mulher. Então, quando o homem ele nasce com um monte de sementinhas, né? Que nós, seres humanos, demos o nome de esperma e Deus chamou de semente, né? Então vamos dizer que antes que o homem ele venha se reproduzir, quando ele nasce, ele já nasce com aquilo. Então Deus, ele já tinha Jesus dentro dele, ou seja, Jesus é o próprio Deus, não? Então, quando o Senhor ele quis nascer, né, se tornar, encarnar no homem, no mundo, foi o que ele fez. E quando eu falo encarnar, eu já fiz um vídeo mostrando, na verdade está escrito, né? Um shot passando o comentário a respeito desse vídeo aqui. Então, o que eu estou dizendo ali é que quando Maria teve um chamado, foi chamada por Deus, foi para ter um filho a qual ele iria encarnar, né? Depois de que forma? Através do seu próprio espírito. Mas quando ele nasceu, né? Quando criança, quando ele foi feito, não foi com semente de homem, foi com a pureza, né, do Santo Espírito em Maria. Assim, a criança nasceu, cresceu e com a mesma pureza do início de Adão e Eva. Por isso, ele era, vamos dizer que ele tinha, né, ali a trindade do Senhor, né, pela sua pureza, não pela sua santidade, vamos dizer assim, né, que ele fosse Deus quando ele era bebê, até ele crescer. Não. Jesus ele veio adquirir a encarnação de Deus a partir do batismo com o Espírito Santo, feita pelo seu próprio Pai, né? E então, depois que ele ascendeu aos céus, que ele recebeu o que ele já tinha quando ele estava dentro do seu Pai, então ele recebeu o poder para batizar o homem. Então Deus batiza Jesus e Jesus batiza a gente com o Santo Espírito. Então, quando o Santo Espírito entra em nós, recebemos a encarnação do Deus vivo, né? É a forma como Deus encarna em nós, através do Santo Espírito. Então, Jesus, quando ele saiu de dentro do próprio Deus, então eu estava dando exemplo a respeito do homem, para que quando o homem ele tem um filho, sai dele, né, aquilo que ele que já está lá, que nasce junto com ele, não? Então, quando o homem nasce, primeira coisa, né, eu quero dizer assim, ele está em formação, a primeira dentro do outro, a primeira coisa que são formadas além dos seus óvulos também são as suas sementes, os seus sêmen, né, que com a mulher vem os óvulos, com o homem vem os sêmenes, vem o esperma. Então, aquilo que vem dele é que será passado. Da mesma forma, o Senhor, ele já tinha, entende? Ele mesmo, o que foi que ele fez? Ele simplesmente tirou dele, entende? E colocou na terra, através do Espírito Santo, no Senhor Jesus. Tá bom? Dá continuidade aqui, que o irmão César, ele não soube falar. Primeiro, a respeito da encarnação, que é um tema. Segundo, depois da essência. Deus não é essência. Deus, ele é Deus, né? Como disse, não foi formado de nada, não foi fabricado de nada, não foi criado de nada.
ele simplesmente existe, né? Completamente diferente. Aí vem para Jesus. Jesus tem duas essências? Não, Jesus tem apenas a essência de homem, né? E aquilo que ele já era antes, ou seja, ele tem a santidade, ele tem a glória, ele tem a pureza e ele tem todo o poder que ele tinha quando ainda existia apenas dentro de Deus. Por isso que ele diz que nada se fez sem ele, porque a sua existência não era uma sua existência externa, como era do Santo Espírito que ficou, né, sobre a face do abismo, né, guardando a terra. Já fiz um vídeo também falando a respeito disso aí. Tá? Vamos dar continuidade ao vídeo. Bom, verdadeiramente não. Por causa desse ato que ele, tendo duas essências e fazendo parte da Trindade, não seria monoteísmo, mas seria politeísmo. Você Então, tá por com a isso que eu Bíblia não aí? creio. Deus tem sangue. Nós fomos comprados com o sangue de Deus. Aí eu tô falando pra você, o que você faz com esse texto? Você fala, não, esse texto tem que estar errado. Então, ele fala que nós fomos comprados com o sangue de Deus, né? Verdadeiramente, nós fomos comprados com o sangue de um homem puro, né? Porque, de acordo com o Velho Testamento, não existia um homem que fosse puro, né? Primeiro a ser puro foi Adão e Eva. Então eles caíram. Então, após ele, não veio nada de semente de homem que fosse puro. Então nós não fomos, como ele diz, né, comprado com sangue de homem ou com sangue de Deus. Deus, ele não tem sangue. Sangue tem aquilo que ele criou, não aquilo que ele é, porque Deus não é sangue, é espírito. Então, ele até se contradiz, né, sobre aquilo que ele está falando dentro desse vídeo aqui. Porque ele diz que o Senhor é espírito. Então, se Deus é espírito, ele não tem carne, não tem sangue. Não? Então, precisava de que o sangue fosse expiado, um sangue puro para sacrifício, né? E o sangue do cordeiro foi o sangue do sacrifício. Cordeiro aqui que eu estou falando é Jesus, o sangue de um homem puro. Essa é a diferença. Não foi um sangue que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, como ela é chamada, ou seja, da morte. Porque esse sangue é pecador. Esse sangue tem sujeira, mas o sangue do homem que morreu não tinha, né? Diz assim, até um bebê que morre, um bebê tem o sangue impuro por herança de Adão e Eva, né? Mas o sangue de Jesus não era impuro, porque na sua própria alma não tinha impureza, na sua carne que não pecou, não teve acesso à sexualidade, né? No seu coração, na sua alma, não teve também nada que fosse vil. E por esse motivo a morte nem o aceitou e nem poderia, não prendeu, né? Então, por esse motivo, então, não é o sangue de um Deus, é sangue de um homem que tinha, né, o batismo, todos os dons sem limite do Santo Espírito de Deus. Este é o entendimento. O que você faz com esse texto? Você fala, não, esse texto tem que estar errado. Ele tem que estar errado porque essa é a saída. Porque ou a pessoa muda a Bíblia para seguir suas doutrinas, ou ela se dobra diante da Bíblia. Então, entre a Trindade não existe hierarquia, certo? Não, tá errado.
Mas de onde você tirou essa ideia de que na Trindade não tem hierarquia? Qual é o texto? Então Jesus seria o quê? O segundo Deus, então, se o Pai é a hierarquia, né? É o líder. Vamos lá. E você vai ver no vídeo de hoje. Ouvinte César Cavalcante. E o que era para ser uma simples ligação virou um debate de alto nível sobre a Trindade. Seja muito bem-vindo. Você está na TV Do rebanho sobre o qual o Espírito Santo, então temos o Espírito Santo, vos constituiu como bispos para apacentardes a igreja de Deus. E essa igreja de Deus, ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Então tá aí, o Espírito Santo, a palavra Deus, Theos, e o problema a minha questão é, esse Deus, ele comprou a igreja, ele remiu a igreja com o seu próprio sangue. Então, primeiro, Deus tem que ter sido feito homem. Então, qual é o outro problema aqui, né? Que ele diz assim, que Deus, ele precisou, que Jesus encarnou, né? Ou seja, como Deus encarnou como Jesus, para que ele tivesse sangue, né? Para poder comprar, vamos dizer assim, o homem, não? Mas na verdade não foi Deus que encarnou, ou seja, o Altíssimo. Quem encarnou foi o Santo Espírito dele, né? É diferente. Então não foi Deus que encarnou quando Jesus ele nasceu na terra. Entende? Quem encarnou foi o Espírito que fez Jesus. Não, são duas coisas diferentes. Vou botar o vídeo. Vamos lá. Não seria monoteísmo, mas seria politeísmo. Você Então, tá com a Bíblia aí? Ricardo, Ô Ricardo, você fala de onde? eu tô aqui de São Paulo mesmo, perto do Vila Brasileira Machado. Legal, bem-vindo ao programa. Pois não, meu irmão? Então, tem uma pergunta aqui, porque assim, a Trindade é vista como Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. Três são um. E um é por causa que ele é da essência, certo? Não por causa que ele é três pessoas, mas sim por causa da essência dele é um. Correto? Sim. Então, agora, Jesus tendo duas essências, que é humana e também sendo a divina, não seria agora a Trindade sendo politeísmo por ser duas essências? Ah, agora tô tentando entender. Então vamos lá. A sua pergunta é: se Jesus ele se torna homem e essa encarnação não tem volta, se agora a Trindade se deturparia, seria isso? Não queria ser deturpar, mas de uma forma assim que o ensinamento dele está assim errado por causa Jesus sendo Deus e sendo homem, ele tem duas essências. Se ele fazendo parte da Trindade, então a Trindade não seria politeísmo e não monoteísmo? Então vamos lá. Você crê na Trindade? Bom, verdadeiramente não. Por causa desse ato que ele, tendo duas essências e fazendo parte da Trindade, não seria monoteísmo, mas seria politeísmo. Você tá com a Bíblia aí? Então, Bíblia arruma aqui rapidinho, aqui tem bastante. Então lê Atos 20, 28. Porque o texto diz assim, ó. Atentai vós, pois, por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo, então temos o Espírito Santo, vos constituiu como bispos para apacentardes a igreja de Deus. E essa igreja de Deus, ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Sobre o qual o Espírito Santo, então temos o Espírito Santo, vos constituiu como bispos para apacentardes a igreja de Deus. E essa igreja de Deus, ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Então tá aí, o Espírito Santo, a palavra Deus, Theos, e o problema a minha questão é, esse Deus, ele comprou a igreja, ele remiu a igreja com o seu próprio sangue. Então, primeiro, Deus tem que ter sido feito homem para ter sangue, porque Deus não tem sangue, Deus não é carne nem sangue, Deus é espírito. Então,
Então, como que Deus tem sangue? Então, Deus tem sangue a partir da encarnação do Cristo. E esse sangue, aqui no texto, é descrito como pertencente a Deus, não é? Aí nesse texto, esse sangue é de Deus, né? Deus comprou com o seu próprio sangue, não é? Eu posso te falar uma outra passagem aqui? Que tá lá em Judas. Pode, mas vamos terminar essa primeiro. Vamos lá, calma aí. Não, eu entendi essa daí, assim, por causa dessa daqui, vai falar em Judas 1, versículo 25, ele vai falar algo bem chocante, fala assim, ó, ao único Deus, Salvador nosso, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor da glória e majestade do único poder antes de tudo. Então aqui fala assim, é o único Deus. Agora esse Deus aqui, ele está escrito aqui no hebraico, ele está escrito como Yahid. É que o único aí, Ricardo, não é a palavra, aí não é hebraico não, é grego. Judas é em grego. Até no grego está falando monos. É que o Novo Testamento é grego, não tem hebraico. Mas vamos lá. No texto que eu apresentei para você, que eu ia construir a minha questão. Aqui você tem o Espírito Santo, sendo chamado assim, Espírito Santo, depois você tem Deus, depois você tem o sangue de Deus. O sangue de Deus. Como que você explica esse texto? Primeira coisa. Bom, pessoal, o primeiro entendimento aqui é entender primeiro, né, aquilo que eu tinha comentado antes, né? O fato de que a existência de Deus era única, tá? Nós viemos conhecer Deus através do Senhor Jesus, né? Como pessoa encarnada, mas o que a gente deve primeiro ter na nossa mente é que Deus, Jesus, ele já existia dentro do Altíssimo, né? Então, vamos dizer assim, que o Senhor, ele tirou da semente dele, né? Porque a ignorância das pessoas não vai entender, entende? É Deus tirar de si mesmo. Quando ele diz tirar de si mesmo, mesmo que ele está dizendo eu sou, estou tirando eu sou de mim para tornar eu sou em carne, entende? Então, eu estou botando esse eu sou em semente, como se fosse hoje o homem dizia assim, estou tirando do meu esperma para poder tirar de mim, para nascer de mim, entende? Em carne. Mas como Deus não é carne, Deus não é sangue, Deus é puro espírito, assim Jesus nos ensinou, né? E também aqueles que testificaram dele. O que diz é que Deus, ele não é carne, ele não é sangue, ele é espírito, entende? E ele não é formado, ele não é criado. A partir do momento que a gente entende que Jesus estava dentro dele, porque ele diz, façamos o homem, né? Então, eu, de mim mesmo, de dentro de mim, entende? Vou fazer isso. Então, quem fez estava dentro. Agora, a partir do momento que sai de dentro de você e vem para fora, então, se tornou, entende? Também aquilo que foi criado, né? Então, não é que ele foi criado da origem, ele já tinha a sua existência, mas precisava de autoridade para entrar na Terra. E de que forma? De forma humana, encarnada, feito com a essência humana que foi do pó da terra. Deus encarna? Então, mas vamos lá. Se Deus não encarna, como é que ele tem sangue? Aqui no Atos 20:28 que eu li para você. Mas agora sim, ele é ungido? Pessoalmente, o que é a palavra ungido? Escolhido, ungido, escolhido. Então, é escolhido. Agora, quando a palavra também de ser Elohim ou Sinoteon, poderíamos dizer assim, também é a parte de uma qualidade.
Então, mas é que o texto que eu apresentei para você, Deus tem sangue, comprou com o sangue de Deus. Vou ler de novo. O Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou com o sangue dele. Então, mas esse versículo que você está me mostrando em Atos, certo? Então ele não deveria chocar com João 1:25. Concorda ou não? Eu Não, vou é parar assim, aqui. não vai Só um chocar tempo. com nada. O que... O negócio é o seguinte, né? Por causa desse texto aqui, ele fez esse comentário, né? Ah, mas não é ungido. Aí o pastor, ele fez a leitura dizendo, mas ele disse que Deus dizendo que ele comprou com o seu próprio sangue. O que ele está dizendo? Bom, visto que o Espírito Santo, ele estava em Jesus, né? Ele estava em Jesus. E aqui nós vemos o comentário dizendo que ele está dizendo aqui que é Deus, só que ele está achando que na qual ele diz aqui, ó, que ele, né, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Esse ele aqui não é de Deus, esse ele aqui é do Espírito Santo, né? Porque o entendimento do pastor, ele foi errôneo segundo a minha leitura. Veja bem, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Mas quem está falando aqui, né, não é o próprio Deus. Quem está falando aqui, entende? É Paulo, não? A respeito do Espírito Santo que ele fez, para ele não, para o Altíssimo, para o Pai, né? Então, para apacentar a igreja de quem? A igreja de Deus. Que ele quem? O Espírito Santo que estava em Jesus, resgatou com o seu próprio sangue. Porque quem fez Jesus, entende? Não foi o Altíssimo, foi o Espírito Santo, né? Todos sabemos quando lemos lá em Mateus. Vamos lá, dar uma passada em Mateus. Porque se o entendimento fica errado, então o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, vamos dar uma olhada, né? O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo, tá? Então José, seu marido, como era justo e a não queria inflamar, intentou deixá-la. Aí já vai, vamos dar continuidade aqui, projetando, então, Senhor, dizendo: José, filho de Davi, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O significado do nome de Jesus, né? Isso acontecerá para que, tá? Eles vêm aqui, entram na parte de Maria, do mago do Oriente, tá? Não. Quiser despertando, eu também tenho ajudado, modo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, vamos lá, eu pulei, né, para Lucas, não? Que fala melhor. Então tá aqui, e no sexto mês foi o anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E então o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, né? O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se, né? Assim, se incomodou, ficou um pouco, como é que digo, tipo, porque estou sendo visitada, né, por uma anjo. A gente fica um pouco assustada, tipo, alguma coisa aconteceu ou vai acontecer.
E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa, né? Porque, tipo, estava, né, como é que eu digo? Elogiando, né? Elogiando muito. Então ela ficou, é tipo, também muitos pensariam, né? Será que é o próprio Deus, né, que está fazendo isso? Não sou digna, né, para tanto. Então, dizendo então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, vamos voltar aqui, né? Disse então que Filho de Deus, disse então que o anjo, eis que em teu ventre conceberás da lazura, e já é um pouco mais abaixo, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti quem? O Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Então, o que desceu foi o Espírito, né? E junto com ele veio o quê? A virtude, a pureza do Altíssimo, né? Te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, pessoal, esse comento, né, meio comento aqui do irmão, e a relutância, ou sei lá, talvez ignorância do pastor de não saber explicar isso, né? Dizer que é de Deus, diz a ele, é do Espírito Santo. Então, isso deixou o rapaz na dúvida, a ponto de ele, né, já desde o início, quando ele pergunta se ele acredita na Trindade, ele diz que não, visto que é politeísta, né, não é monoteísta, ou seja, um só Deus. Então, ele não acredita. Então, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Não obtêm, como eu digo, as respostas. Fiz um vídeo falando a respeito disso também, dos pastores, que deixa de acreditar no Evangelho, deixa de acreditar na Trindade, por falta de explicação completa, né? Ou seja, discernimento e, mais que isso, entendimento, que é o principal da palavra, que todo pregador deveria ter, que para ser pregador ele tem que ter entendimento da palavra, para, ao ser questionado, saber responder. Você vê como é que abre um debate, né, e não sabe responder as perguntas. É essa a questão. Por isso, muitas pessoas estão fora da igreja, com muitos de são desigrejados, aquele comentário que eu também fiz. Na verdade, não é que são desigrejados, é porque não tem a resposta. Eis aqui a resposta de um dos vídeos dos quais eu falei justamente isso, que muitos são chamados de desigrejados, entende? Porque ao fazer, né, aqueles que se concedem fazer a pergunta aos intitulados pastores, né, que chamam eu de pregadores, eles não têm uma resposta direta, devida, devido aos seus conhecimentos, né, dentro da Bíblia, para poder explicar e tirar uma dúvida como essa. Então vamos dar continuidade. Não vai chocar com nada. O que só vai chocar se você não entender o que o texto está dizendo. Aí que se você não entender o que o texto está dizendo, ele vai chocar com um monte de outros textos. Eu vou botar um pouquinho mais. Porque assim, aquilo que Vocês assim, entendam, né, o contexto. Aqui tá falando humano. Isso é aqui no Atos 20:28 que eu li para você. Mas agora assim, ele é ungido, principalmente o que é a palavra ungido? Escolhido, ungido, um escolhido. Então, é escolhido. Agora, quando a palavra também de ser Elohim, se não tem poderíamos dizer assim, também é a parte de uma qualidade. Então, mas é que o texto que eu apresentei para você, Deus tem sangue, comprou com o sangue de Deus. Vou ler de novo. O Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou com o sangue dele. Então, mas esse versículo que você está me mostrando em Atos, certo?
Então ele não deveria chocar com João 1:25. Concorda ou não? Não, é assim, não vai chocar com nada. O que só vai chocar se você não entender o que o texto está dizendo. Aí que se você não entender o que o texto está dizendo, ele vai chocar com um monte de outros textos. Não, então, porque assim, ó, quando fala assim, é o único Deus, aqui tá falando o monos. Isso, é um único Deus mesmo. O cristianismo defende um único Deus o tempo todo. Só há um Deus verdadeiro. Aparelho auditivo Lyric. O cristianismo defende um único Deus o tempo todo. Só há um Deus verdadeiro. Então, Isso, a é um Deus lógica mesmo. existe um Deus só. Então, por causa aqui fala, é o único Deus. Isso, existe um único Salvador Deus. nosso. Salvador nosso. Isso, Salvador. Por intermédio de Jesus. Agora, aqui nessa passagem de Judas 1:25, está mostrando que, por causa da primeira coisa, assim, a palavra Deus, que seria também, não tem somente a palavra, assim, essa palavra Theos ou Elohim, não teria somente um tipo de tradução, seria válido. Vamos de novo, eu vou falar a segunda vez que o Novo Testamento não tem hebraico. A palavra Elohim não aparece no Novo Testamento nenhuma vez, porque o Novo Testamento não é hebraico. Então não adianta você falar Elohim. A palavra Elohim não vai aparecer nenhuma vez mesmo. Agora eu te faço uma pergunta A assim. palavra que aparece lá, Ricardo, é a palavra Theos. E a palavra Theos, na Bíblia, o tempo todo é Deus. E a Bíblia diz que esse Theos, ele comprou com seu sangue. Ele comprou com seu sangue. Aí a minha pergunta é, como que Deus comprou com seu sangue? Como que é isso? Deus tem sangue? Como que é isso? Por isso, então, por isso que eu te falo uma coisa. Essa tradução que está aqui, que você entende, de um ponto que ela tem que ter a base dentro do conceito judaico, ou não? Não, o texto não é, o Novo Testamento não tem nada a ver com o judeu. Não, não tem Atos dos nada a ver. Apóstolos não tem nada a ver com o judeu, Ricardo. Não tem absolutamente nada a ver com o judeu. O texto não é hebraico. O texto não tem Elohim, como você está falando. O texto lá é a palavra Theos. Theos em grego é Deus, não tem outra saída. Bom, deixa eu comentar isso aqui também. Esse é o outro dos problemas, as quais eu falei que as pessoas ficam juntando o Novo Testamento, que é o Evangelho Sagrado, né? É o santo, tá escrito aqui, ó. Para quem duvida ou para quem fica na dúvida, entende que foi o Evangelho que Jesus mandou, gente, entregar, tá? Ele já desde aqui, o início de cada um dos apóstolos, tá escrito aqui, já mostrei isso também, já falei, ando rebatendo. E o fato dos pastores não ensinar, ó, Santo Evangelho, né? Segundo quem Mateus a testemunha. Fico sempre batendo nessa mesma coisa. Esse aqui é o Evangelho que Jesus deu. De Mateus, que é o que a gente tem, a Apocalipse. Tá bom? De Mateus a Apocalipse. Esse foi que Apocalipse do apóstolo que João. Como é que a gente sabe que até esse livro aqui foi Jesus que deu? Já do seu início, aqui é dizendo, entende? O título, né? E assunto do livro, Revelação de Jesus Cristo. Então a gente sabe, tanto que ele foca muito nesse, esse é o mais importante, também já comentei isso, é o mais importante do livro, o fato de ficar misturando, entende? O evangelho que Jesus mandou entregar com o evangelho que Jesus não mandou entregar, não juntou, né? Que é o novo, o velho aqui, ó, testamento, que está dizendo que tem o primeiro livro de Moisés, né? Chamado Gênesis, e assim vai para todos os livros. Olha lá, Êxodo, que está dizendo o segundo livro de Moisés. Esse daqui é o evangelho dado por Deus? Não. Simples assim, porque o cara está misturando, né? O irmão está aí todo cheio de dúvida, entende? A ponto de até de não acreditar na Trindade, por causa dessa coisa aí, essa mistura indevida. O que Jesus separou, o homem foi e juntou.